Olá a todos, hoje iniciamos a nossa sala de estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje, segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Hoje nós vamos, como nós estudamos os livros, frase por frase, parágrafo por parágrafo, página por página, hoje não vai ser diferente, ou seja, esse estudo também não vai ser diferente, para o total entendimento. Então, durante uma hora, cerca de uma hora, a gente faz a leitura, o estudo, e depois nós temos até, no máximo, meia hora para poder discutir o assunto, tirar as dúvidas, enfim, para total compreensão do nosso livro, né, do livro de hoje. Então, hoje, sessão inaugural do estudo, nós vamos começar com a apresentação e depois passar pelo sumário do livro e, finalmente, terminaremos com a introdução feita por Allan Kardec na primeira edição de 1868. Então, agora, uma coisa que é muito importante que a gente faça é... Só um momento aqui. Uma coisa que a gente faça é situar a Gênese dentro da codificação. Então, nós que já estudamos o Livro dos Espíritos, aqueles que têm esse conhecimento, percebem que ele é dividido em 4 partes, ou 4 livros. Esses 4 livros, eles depois têm uma correspondência com os quatro publicações que vêm a seguir. Então, Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no 31 de março de 1869. Poucos dias atrás foi aniversário do desencarne dele, né? Desencarnou aos 64 anos. Então, ele escreveu 5 livros, assim, no que diz respeito às obras básicas ou à codificação espírita. Então, e ele dividiu dessa maneira. O livro primeiro trata das causas primeiras. Depois, no livro segundo, Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Então, nesse ele vai falar muito dos espíritos, propriamente dito. No livro terceiro, são as leis morais, porque ele viu bastante, ele viu que o conhecimento do espiritismo trazia consequências morais, e isso foi muito importante para ele. E ele colocou nesse capítulo leis morais. E, finalmente, o livro quarto, Esperanças e Consolações. Depois, não nessa ordem que nós falamos aí, livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto, mas com o tempo ele foi publicando outros livros que vieram complementar, vieram detalhar, vieram esclarecer mais ainda os pontos que foram tratados no Livro dos Espíritos. Então, fora de ordem, tá? Não vamos falar na ordem de publicação, mas sim na ordem do Livro dos Espíritos, o livro primeiro, ele está relacionado com a Gênese, ou ao contrário, a Gênese é relacionada com o livro primeiro, que trata das causas primeiras. Então, nós vamos ver, se nós nos lembramos bem, no Livro dos Espíritos, a primeira questão de Kardec aos Espíritos é: o que é Deus? Então, ele começa realmente por a pergunta mais importante, talvez, ou uma das mais importantes, no sentido assim, de explicar Deus, inclusive perguntando o que é Deus, e não quem é Deus. Então, ele não dá uma forma humana, uma característica humana para Deus. Então, a Gênese é justamente o livro que nós vamos estar estudando. Ele foi publicado em 1868. Então, foi o último livro que Kardec, encarnado, publicou. O livro segundo trata da mediunidade, do mundo espírita, do mundo dos espíritos, e ele foi publicado em 1861, imediatamente, ou em seguida, na verdade, né, ao Livro dos Espíritos. E ele é colocado por Kardec como uma continuação do Livro dos Espíritos, porque muitas pessoas perguntavam: poxa, mas como é que a gente pode fazer as reuniões espíritas? Como é que a gente pode fazer? E ele, então, publica o Livro dos Médiuns. E ele justamente faz essa observação, que é uma continuação do Livro dos Espíritos.
Quanto às leis morais, ele publica o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi no ano de 1864. Então, aí ele trata muito mais justamente desse caráter moral, né? E tem muito das lições de Jesus, claro, porque é o Evangelho, então, e com as explicações dos Espíritos, algumas passagens que para a gente ficaram incompreendidas, né? E nesse livro tem uma colocação, logo quase no frontispício do livro, ele coloca que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, ele fala de uma fé racional, uma fé raciocinada, diferente da fé cega, que acredita e pronto. Não, Kardec sempre coloca a razão, ele coloca sempre a lógica, e sempre pede para a gente questionar, para pensar, né? Então, essa é uma característica do Espiritismo que foi colocado por Kardec. E, finalmente, o livro 4º do Livro dos Espíritos, em continuidade, ele escreveu O Céu e o Inferno, no ano de 1865, né? Que também fala das esperanças e consolações. Então, nós vamos entender esse caráter de o quanto a doutrina espírita é consoladora, né? Então, hoje, a gente vai estar agora partindo para esse livro, A Gênese, do ano de publicação de 1868. Tá? Então, aqui agora. Esse é o livro que nós vamos estar tomando como referência. Por que esse livro? Esse livro, ele é bastante atual, no sentido assim, que é a última tradução. E se tem ele como sendo a obra original, a obra que realmente Kardec fez no início. Ele fez 4 reedições da primeira, 4 impressões da primeira edição, né? Depois ele desencarnou, né? E aí ficou uma discussão muito grande entre as pessoas aí sobre ter sido adulterado ou não. A gente, quando compara essa edição com outras, a gente vê que tem diferença em algumas coisas, pouca ou muita, mas tem, né? Então, optou-se por esse, porque, inclusive, é muito fácil de obter essa edição, porque a gente pode obter pela Amazon, e aí a gente consegue o Kindle, que é muito barato. Aqui a gente pagou, acho que $5 ou $6, alguma coisa assim. No Brasil deve estar mais barato ainda, acho eu. Então, é esse que nós vamos seguir, e esse que nós vamos estar passando página por página. Naturalmente que nós vamos pular as páginas que dizem respeito a essa discussão, a pesquisa que foi feita sobre a possível adulteração, tudo. Então, nós não vamos entrar nesse ponto, tá bom? Então, a Gênese, o subtítulo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É muito importante que a gente leve em conta que esse foi o último livro dos 5 que Kardec publicou. Ou seja, ele já tinha uma experiência bastante grande. Ele foi publicado cerca de 11 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. E isso dá assim, um certo privilégio para a gente de ver toda a experiência dele colocada nesse livro, né? Nessa publicação. A tradução é de Carlos de Brito Embaçaí. Antes tinha em PDF, que eu me baseava por ela, tudo, mas que eu fazia meus estudos, minhas consultas através dela, mas saiu talvez porque foi publicado essa, né? Então saiu da internet e não tá mais não de domínio público, mas não está mais público, tá? Então, aqui tem umas colocações logo em seguida.
que a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Ou seja, não é um espírito somente que se manifesta para Kardec e fala, olha, é assim. Porque tem algumas religiões que elas vieram a partir de uma entidade, uma personalidade, né? Então, no caso quando foi colocado para Kardec todas as informações que deram corpo, deram forma para o Espiritismo, é a concordância, né, assim, o resultado da concordância do ensino dos Espíritos. Então, lendo mais uma vez, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo concordante dos Espíritos. Mais adiante ele fala, a ciência é chamada a constituir a Gênese, segundo as leis da natureza. Então, isso é muito importante, porque ele coloca como sendo a doutrina espírita como nada sobrenatural, mas sim totalmente natural. Então, o que antes era tudo assim, resultado de misticismo, resultado de superstições, tudo isso hoje é perfeitamente explicável. Isso é muito importante, né? Kardec trouxe para nós justamente isso. Então, não tem fantasma, não tem assombração, não tem nada disso, se a gente entender como funciona o mundo dos espíritos. Depois, ele coloca, Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela sua suspensão. Ou seja, não tem exceção às regras, às leis que Deus colocou para a gente. Para a gente, não, para o universo. Então, nós estamos subordinados às leis de Deus e elas são imutáveis. Então, não tem exceção. Então, não tem nada que seja algo que a gente vai falar, não, aquele caso, daquele espírito é uma parte porque Deus abriu uma exceção. Não existe isso. Todos nós estamos sujeitos às mesmas leis. Então, para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, ele tem o domínio de tudo que acontece e claro, sem interferir, né? Mas porque nós somos a criação de Deus, então nós sim fazemos todo tipo de interferência, para melhor, para pior, mas nós fazemos. Então, esse logo em seguida, o que Kardec coloca. Bom, aqui agora a gente vai ver uma série de colocações. Então, nós vamos, aqui, como foi falado, a respeito Bom, aqui são dados do livro, tudo, mas nós vamos... Deixa eu só abrir aqui o chat para ver o que... é só uma... Imagino que todos estão vendo, né? Todos estão... Se alguém puder, só uma pessoa falar que está vendo, já significa que todos estão vendo. Tudo bem? Todos estão lendo agora o que está a título do original francês. Sim? Pode falar, abrir o microfone e falar, só isso. Sim. Sim. Perfeito. Tá, obrigado. Então, vamos agora para a apresentação. Então, Kardec faz uma apresentação que é logo na página 9. Então, nós pulamos aqui já para a página 9. Então, apresentação. Apreciação sobre a Gênese. Então, a respeito da Gênese. Esta obra chegou na hora certa. Como chegou na hora certa? Nós vamos entender o que Kardec está dizendo com relação a isso. O que importava satisfazer primeiramente eram os anseios da alma, era suprir o vazio deixado pela dúvida das almas vacilantes em sua fé. Então, para que viesse essa obra, ele preparou um caminho antes. E é interessante isso, porque se a gente pegar na humanidade, o caminho da humanidade, o percurso da humanidade, como ela se desenvolve, são passos. Então, se a gente for lá atrás e dada a pedra,
Então, era uma situação nossa. Éramos aqueles trogloditas, aquelas pessoas que praticamente tínhamos acabado de sair da animalidade. Depois a gente percebe a evolução que vai acontecendo. Não só a evolução intelectual, mas também a evolução moral. Porque depois que a gente foi dominando o fogo, depois inventamos a roda, depois a gente foi inventando a escrita, e assim foi. E depois veio a religiosidade. Então vieram os deuses, né? Muitos deuses. Aí depois veio Moisés, e depois assim por diante. Foi indo até que Jesus vem e vem nos ensinar, né? Então a gente nota que vai havendo um percurso, vai havendo um caminho da humanidade. Então, assim como a humanidade toda progride, né, como um todo, também isso que Kardec fala a respeito de vir para suprir, satisfazer os anseios da alma. Então vieram esses ensinamentos dos espíritos, e aí depois que isso amadureceu um pouco, cerca de 10 anos, aí veio essa obra. Então ela chega na hora certa, ela não veio antecipada, ela não veio fora do ponto, não, ela veio no momento exato. Então, por isso que a gente fala, poxa, é uma obra que mostra a madureza de Kardec. Depois de tanto tempo dedicado totalmente à doutrina espírita, ele vai e faz, né, escreve um livro, né, que sempre, como ele fala, ali tá, nós já falamos sobre isso, que vem dos espíritos e não dele. E ele vai reforçar nessa apresentação. Então, vamos lá. Então, a gente tinha esses anseios, agora foi suprido, foi satisfeito. Então, essa primeira missão está hoje cumprida. O Espiritismo entra atualmente numa nova fase. Então, ele está falando daqui 10 anos depois do Livro dos Espíritos, 10, 11 anos depois. Ao atributo de consolador, acrescenta o de educador e condutor do espírito em ciência, filosofia e também em moralidade. Então, olha só o pacote que representa o espiritismo. Então, tem essa característica científica, filosófica e também de nos dar condições de melhorar a nossa moral, desenvolver a nossa moral. Ele conquistou os corações afetuosos com as armas da brandura. Então ninguém veio, não foi nada imposto, não veio na base da espada, não, veio, os espíritos vieram se comunicando, vieram trazendo informações de forma tranquila, branda. A religião, adversária da ciência, isso na época, né? Hoje não estão muito longe, mas ainda tem uns resquícios, né? Mas naquela época, muito mais. A religião era adversária da ciência. Respondia pelo mistério a todas as perguntas da filosofia cética. Então, quem detinha do conhecimento, quem orientava, quem explicava, quem respondia, né, por esse caráter filosófico aí, era a religião. E ela, naturalmente, é adversária da ciência. Vamos dar um exemplo. Como que ela é adversária? Então, tem o evolucionismo e o criacionismo. O criacionismo, ele é aquela de aceitar Adão e Eva, a criação da humanidade a partir de um casal, né? Adão e Eva. Já o evolucionismo é aquela teoria de Darwin, que a gente vai evoluindo, chega onde chegou, né? A gente acabou de falar naqueles trogloditas, né? Na Idade da Pedra, esse tipo de coisa. Então, a gente acredita, ou pelo menos, digamos, nesse caso, a ciência acredita na evolução das espécies, né? A religião, violava as leis da natureza, distorcendo-as segundo suas fantasias, para delas obter uma explicação defeituosa de seus ensinamentos. Então, Kardec é bastante duro quando fala aí. Fala, olha,
a religião violava as leis da natureza, inventava coisas, distorcia de acordo com a sua necessidade, de acordo com, ele falou de fantasia aqui, né? De acordo, porque tinha que ter um propósito para isso, né? Ninguém faz alguma coisa sem que não tenha um propósito. E aí, isso a gente colocou como sendo aí em evidência aí, né? Um highlight aí. Vocês, inversamente, vocês ao contrário, vocês espíritas, se dedicam à ciência, aceitando todos os seus ensinamentos sem exceção, abrindo os caminhos que ela supunha intransponíveis. Então, olha só. Então, então a ciência vai desbravando isso tudo e a gente vai percebendo, vai acompanhando e aceita pela lógica. Se a gente for, por exemplo, falar em arqueologia, né? Ali está tudo enterrado, a história. Aí pega as ossadas, pega os fósseis, pega tudo que está ali e a gente vai perceber que tinha uma história. Então, muito difícil entender, aceitar o criacionismo. É muito mais lógico, né? O evolucionismo, porque ele está ali nas camadas da Terra, não tem como fugir daquilo, né? Então, aqueles que entendem a ciência, aceitam a ciência, é isso que acontece, né? Nós vamos aceitá-la, nós vamos tê-la como referência. Tal será o efeito dessa nova obra. Então, esse vai ser o efeito do livro A Gênese. Vejam bem, nós estamos falando de 150, eu fiz a continha aqui, 154 anos atrás. É muito, é pouco? Sinceramente, é pouco. Porque praticamente são duas gerações, assim, né, em termos assim, de dividir por 154 por 2 vai dar 70 e poucos anos, 2 vezes. Então, realmente é muito pouco, assim, perante toda, né, o tempo da humanidade, né? Ou como se for comparado, por exemplo, ao cristianismo, que já está beirando aí os 2000 anos. Então, em 154 anos atrás, era o que ele estava falando. Tal será o efeito dessa nova obra, de 154 anos atrás. Vai assegurar os fundamentos da doutrina espírita nos corações que já possuíam. Então, aqueles que já tinham esses fundamentos, já tinham essa percepção, então ele vai assegurar, ele vai consolidar, né? E fará dar um passo à frente para a unidade de todos os dissidentes, todos aqueles que não acreditam, com exceção, no entanto, daqueles que são dissidentes por interesse ou por orgulho. Então, aqueles que estão aptos, que ainda não entendem, não concordam, mas que estão assim abertos a esse conhecimento, esses são os dissidentes que vão estar unidos a isso. Mas aqueles dissidentes, aqueles que estão, que têm interesse, ou têm orgulho, não é, eu não acredito, não pode ser, esses vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, essa verdade triunfará. Não tem jeito. Kardec já percebeu isso quando ele começou a frequentar as sessões de movimento de mesas, de tudo aquilo, né? Manifestações de espíritos. Quando ele percebeu que os espíritos começavam a responder as perguntas dele, e perguntas muito elevadas, nossa, aí ele ficou realmente bastante impressionado, aí ele resolveu estudar esse tema e chegou onde chegou. Um livro escrito sobre a Gênese deve, desse modo, interessar a todos os espíritas sérios. Então, isso é um estudo sério. Por esse livro, como eu disse, o Espiritismo entra numa nova fase, porque cada coisa deve vir a seu tempo. De novo ele repete, olha, tem uma lógica, não dá para passar o carro na frente dos bois. Não, tem tudo que vem ao seu tempo. Antecipar o momento propício é tão prejudicial quanto deixá-lo escapar. Ele está reforçando isso, né? Isso tudo
foi dito por São Luís, em Paris, no dia 18 de dezembro de 1867. Se a gente for ver, de onde que apareceu isso aí? Então, a gente vai ver que veio da Revista Espírita de fevereiro de 1868. Então, isso era... esse é a mensagem que veio dele e que foi colocada nessa obra. Tá? Então, como apresentação, como esse vem desse espírito aí. Eu tinha falado no começo de Kardec, tá? Vocês me desculpem. Agora sim que nós vamos na introdução de Allan Kardec. Essa aí não era a introdução. Tá? Então, aqueles que fizeram essa obra falam do derradeiro e conclusivo livro de Allan Kardec. Então, é isso que Kardec realmente colocou para a gente. Agora a gente vai na página, como eu falei, nós não vamos entrar no mérito das discussões e tudo, nós vamos na página que fala do sumário, que é na página 31. Vamos ver se eu acerto aqui já na 20, 28. Opa, foi muito mais longe. Isso. Então, o sumário. O que nós vamos encontrar no livro A Gênese? Né? Nós vamos entender a revelação a natureza da revelação espírita. Isso, Kardec, inclusive, na apresentação dele, ele fala, olha, prestem atenção nisso, isso é muito importante. Então, nós vamos dar uma atenção especial para quando tiver nesse capítulo da natureza da revelação espírita. Depois, capítulo 2 fala de Deus, no capítulo 3 fala do bem e do mal, no capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, no capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo. Olha só o que nós vamos ver. Depois, no capítulo 6, uranografia geral. Então, ele fala assim, dos mundos. Né? Então, nós vamos estar falando sobre isso. Não nós falamos, estudando sobre isso. No capítulo 7, ele fala do esboço geológico da Terra. Olha como é bastante científico o que nós vamos ver. Mas tudo de forma que a gente possa entender. Esse é o objetivo do nosso estudo. A gente vai estar discorrendo, vai estar explicando, vai estar entendendo, vai buscando entre os participantes também a opinião, as colocações. Tá? Então, portanto, nós não vamos ter dificuldade para entender. Esse é o objetivo do nosso estudo. Depois, o capítulo 8, teorias da Terra, né? Como que ela foi formada, tudo. Depois, capítulo 9, revoluções do globo. Capítulo 10, Gênese orgânica. É fantástico isso, nós vamos entender isso. Né? Claro que vai ser mais lá para frente, mas nós vamos perceber tudo isso e vamos realmente, acho que curtir é uma palavra muito informal, né? Mas nós vamos apreciar isso. Né? O capítulo 11, Gênese espiritual. Olha só, Gênese espiritual, a criação, né, do espírito. Até que ponto nós vamos poder entender isso? Né? O que os espíritos trouxeram para nós? Né? Depois, o capítulo 12, a Gênese mosaica. Então, a gente vai entender o que significava aquilo, né? A criação do mundo em 6 dias. Né? O que é? Então, nós vamos entender segundo a visão dos espíritos. Depois, na outra parte, os milagres segundo o Espiritismo. Então, nós vamos estar entendendo, através do capítulo 13º, os caracteres dos milagres. Será que era milagre? O que é milagre? O que era aquilo tudo? Depois, os fluidos, no capítulo 14º. Né? Aí vem os milagres do Evangelho. Né? Vamos estar sabendo cada uma das coisas, como exemplo aqui, né? As curas, né? A transfiguração, né? Jesus caminhando sobre as águas. Vamos entender tudo isso segundo a visão dos espíritos. Eles que trouxeram para Kardec. Né?
E, finalmente, as predições segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 16º, as predições conforme o Espiritismo. No 17º, as predições do Evangelho. E, finalmente, um que hoje tem se falado muito nas palestras, nas lives, o capítulo 18º, os tempos são chegados. Então, nós vamos entender essa transição, né, do que tanto se fala, né? Então, esse é o sumário, né? E aí, a gente está partindo agora para a introdução à primeira edição, publicada em janeiro de 1868. Aí é de Kardec. Kardec nos diz o seguinte: essa nova obra constitui um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Então, de tudo que já foi colocado, aqueles 4 livros que antecederam, mostra que não é algo só para vender livro, não. Ele vem como um passo adiante. Mas no quê? Nas consequências e aplicações do Espiritismo. Então, quando se aplica o Espiritismo, quando se vive o Espiritismo, quais são as consequências dele? Então, nós vamos estar sabendo, como que um polimento do que foi tudo falado, né? Vem acrescentar, né? Vem a complementar o que foi publicado anteriormente, né? Conforme indica seu título, tem como objetivo o estudo de 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições. Então, são esses 3 pontos que nós vimos no sumário, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então, Kardec, observando isso, ele compilou, ele foi orientado tudo, né, nas informações que ele recebia, fazendo as perguntas e tudo, consultando os espíritos. Então, esses 3 pontos, a Gênese, os milagres e as predições, eles vão estar sendo entendidos também segundo a observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou se assim queira, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. Olha que interessante, como a gente já começa a aprender aí. Tem 2 coisas que compõem o universo. O que são? A matéria e o espírito. Foi o que a gente viu no Livro dos Espíritos. Então, essas 2 forças, elas estão trabalhando o universo. Não, mas espera aí, e Deus? Como é que fica aí? Deus está acima de tudo. Deus realmente é o criador de tudo, mas criador do quê? Do material para que nós, como co-criadores, possamos trabalhar. Olha a responsabilidade nossa em termos evolutivos, a evolução do espírito. Hoje, nós estamos aprendendo. E vamos continuar aprendendo, até que um dia a gente tenha a capacidade de co-criar. Assim como Jesus tem essa capacidade, e ele, com os prepostos dele, com um grupo de espíritos também muito evoluídos, construíram tudo isso aqui para a gente. Olha essa natureza. Olha o sistema solar. Olha como é que está tudo isso. Então, a Terra, ela está inserida nesse sistema como obra de espíritos extremamente competentes. E a gente fala, puxa, mas em meio a tudo isso que a gente vê, essas guerras, essa maneira de agir, todas essas barbaridades, tudo aí, é uma fase da nossa existência como espíritos. Então, não tem nada de errado. Está tudo certinho. Então, espíritos aqui, tendo oportunidade reencarnatória, sendo observado por tantos outros espíritos que estão aqui também, interagindo conosco, e então nós temos espíritos e o que mais? A matéria. Matéria física nossa, matéria do mundo, matéria que é o fluido cósmico universal, tudo isso que está aí, né? Eu estou falando tudo isso baseado em que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, tudo isso que eu estou falando. Não tem nada assim inventado, tá? Então, se depois na discussão alguém tiver alguma dúvida relativa a isso, fique à vontade. Aqueles que não puderam
ou não tiveram a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos com a gente, mas puderam ler fora, ou não conheciam antes, não tem problema nenhum. A gente vai buscar trazer a compreensão de forma que esse livro, a Gênese, vai valer a pena estudar. Tenho certeza disso. Então, nós estamos falando, ou melhor, Kardec está falando, 2 elementos, ou, se assim queira, 2 forças regem o universo, fazem parte do universo, compõem o universo. O elemento espiritual, os espíritos, nós e uma multidão de espíritos. Imagine esse universo enorme, enorme, infinito, que a gente não tem nem capacidade de quantificar, de avaliar a extensão dele. Então, esse universo está povoado de espíritos. E por que eu não vejo? Porque você está encarnado, está vivendo aqui, está ancorado nesse mundo, segundo a sua capacidade, seus limites, está tudo aqui. Então, nós não podemos sair daqui. Quando a gente tiver capacidade, nós vamos poder visitar mundos. Mas vai demorar um pouquinho, tá? Então, não vamos ser afoitos. Então, o elemento espiritual está todo por aí. E onde? No universo, o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios resultam fenômenos especiais que se tornam naturalmente inexplicáveis se não considerarmos um dos 2, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se levássemos em conta um de seus 2 elementos constituintes, o oxigênio ou o hidrogênio. Bom, a gente sabe que a fórmula da água é o H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ele está fazendo essa comparação. Olha, tem o mundo espiritual, quer dizer, a força espiritual, né? Como ele falou, que são 2 forças que regem o universo. O elemento espiritual e o elemento material. Assim como falar da água sem falar desses 2 constituintes, hidrogênio e oxigênio, não dá para falar da água sem que tem esses 2. Quando se estiver tratando dela, estudando ela, conversando sobre ela. Então, esses 2 elementos, esses átomos, né, que estão unidos ali, né? Não, na verdade seriam 3, né? H2, 2, O, 1. Então, esses 3 átomos unidos dá uma molécula de água. Não dá para falar da água sem falar dos 2. Não tem jeito. Então, não dá para falar das leis às quais estamos submetidos se a gente não falar do elemento espiritual e o elemento material. Por isso que ele fala, é inexplicável se a gente não falar dos 2. Então, matéria e espírito é algo que não dá para escapar, não dá para fugir. Está aí, é uma realidade. Então, isso a doutrina espírita deixa de forma simples, claro para a gente. Muito, muito claro. Ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo dá a solução para uma imensidão de fenômenos não compreendidos e considerados, por esse motivo, inadmissíveis por certa classe de pensadores. Tem gente que não cabe na cabeça dele a existência do mundo espiritual. O mundo é esse. O cérebro é o que conduz o corpo. Morreu o cérebro, morre, acabou. Desaparece. Some. Então, aquele é passado. Esse é para o materialista, esse é para certa classe de pensadores. Não é só o materialismo, não é só o material que existe, tem o espiritual também. E isso o Espiritismo traz para a gente. Olha, nem mesmo a água desaparece quando ela evapora. Então não tem nada que desapareça. Se nós temos um espírito, ele não desaparece. Morre o corpo, mas ele continua vivo, imortal. Olha que grandiosidade. Depois do presente da vida que Deus nos deu, vem o presente da imortalidade. Olha que coisa fantástica. E olha como é consolador isso.
Puxa, alguém desencarnou na minha família. Não desapareceu, mudou de endereço e está tão vivo quanto nós. O que acontece é que nós estamos retidos aqui ainda no corpo, mas um dia a gente volta para o plano espiritual e nós vamos reencontrar aqueles que um dia foram antes de nós para o novo endereço. Na verdade, o velho endereço, né? Porque é de lá que a gente vem. Então, aqui é passageiro. Então, nós estamos nessa condição. Ou ainda, a gente está aqui e ele retorna na condição de novo, alguém que começa do começo, na forma de um bebê, né? Eu acho que é muito importante a gente frisar que a existência do mundo espiritual e a relação que ela tem com o mundo material, ela soluciona como ele fala aqui, uma imensidão de fenômenos não compreendidos e considerados, por esse motivo inadmissíveis, por certa classe de pensadores. Então, é importante a gente saber que esses dois elementos, a relação desses dois elementos explica uma série de fenômenos que ocorrem e que não se tem explicação por aí. Acho que isso é muito importante. Até o advento do Livro dos Espíritos, no ano de 1857, 164 anos atrás, né, que por sinal faz aniversário agora, né, aquele do dia 18 de abril de 1857. Daqui a pouquinho faz aniversário. 164 anos. Então, desde que esse livro veio explicar, a gente já tem uma outra visão do mundo. Uma visão onde certas coisas têm muito mais importância que outras. A gente passa a dar mais importância para algumas coisas que antes não dava, ou que dava em excesso, enfim, e passa a ver de uma outra maneira. Esses fatos abundam nas escrituras, mas seus comentadores não têm conseguido chegar a uma solução racional, pois, desconhecendo a lei que os rege, é uma outra lei? Não, é uma lei apropriada para o mundo espiritual. Permanecem fechados em dois campos opostos, uns deixando de considerar os dados positivos da ciência, os outros deixando de considerar o princípio espiritual. Olha que coisa, então, tá aí, nem de um lado nem de outro. Quando que, juntando os dois, vai ter a explicação de tudo. Juntando esse princípio espiritual e princípio material, a gente vai ter toda a explicação que a gente gostaria, que busca ter. E assim ficam girando em círculo sem chegar a lugar nenhum. De novo, é uma questão de tempo. Nós, encarnações, pós-encarnações, e são muitas, a gente vai vivendo situações que vão abrindo nossos horizontes, nossa visão, nossa percepção, nosso entendimento. É só assim. Bendita a hora que a gente percebeu isso. Bendita a hora que fomos esclarecidos sobre isso. E é uma pena que nas Escrituras, principalmente no Evangelho, a reencarnação foi tirada. Então, a gente não entende como deveria ser. Porque se nós entendêssemos desde há muito tempo, o mundo certamente seria outro. Porque a gente saberia que há sempre consequência para cada ato que a gente faz, né? Comete. Então, seja positivo, seja negativo. Então, o mundo seria outro. Essa fala não é minha, tá? Essa fala é de Hermínio Miranda, dentro das pesquisas de um escritor espírita. Quem já leu Hermínio Miranda sabe de quem eu estou falando, né? Da grandeza dele, a contribuição dele para com a doutrina espírita, através dos livros e tudo, né? Então, que ele escreveu, e ali, num dos livros dele, ele fala, é uma pena e um dia a humanidade vai se arrepender de ter tirado esse ponto
importante, que é a reencarnação do Evangelho. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. Olha aí, ação recíproca, um interferindo na outra. É verdade que ela tira da maior parte desses fatos o seu caráter sobrenatural. Então, esse sobrenatural a gente vai estar entendendo depois, que não tem nada de sobrenatural. Mas o que tem um valor maior, admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? Então, o que a gente faz? Aceita ou rejeita? Sua rejeição absoluta leva consigo o próprio alicerce do edifício, enquanto que, admitindo desse modo apenas suprimindo o acessório, deixa essa base intacta. Então, não dá para separar um do outro, realmente. E a gente, cedo ou tarde, tem que admitir a existência dos dois, a relação recíproca, a interferência recíproca. É interessante abrir um parênteses aqui, porque a doutrina espírita, ela nos leva a entender que o material é secundário e é algo que realmente está aí como instrumento, como recurso para o nosso aprimoramento espiritual. E nós, ainda na nossa ignorância, a gente vê no material muito mais importância que no espiritual. Né? Então, a gente, ao longo do nosso estudo, a gente vai percebendo isso, a importância de realmente falar o que importa. Né? É o espírito ou é a matéria? Mas hoje, ainda na condição que a gente se encontra, falando como um todo da humanidade, nós somos muito mais materializados do que espiritualizados. Mas isso tudo a gente também vai tendo oportunidade de falar, né? Eis porque o Espiritismo conduz tanta gente à crença de verdades que não há muito tempo consideravam utopias. Então, o que parecia que era algo assim sonhado, né? Uma utopia, não é. A gente começa a perceber que tem verdades que realmente esclarecem, que trazem para a gente aquilo que a gente precisa para poder dar um passo adiante, progredir. Essa obra, a Gênese, é, pois, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo. Porque não basta a gente saber, não. A gente tem que exercer, tem que vivenciar, tem que aplicar, por um ponto de vista especial. Os materiais estavam prontos, ou ao menos elaborados desde há muito tempo, mas ainda não havia chegado o momento de serem publicadas. Olha que interessante. Ao longo das outras publicações, ele foi anotando, foi produzindo, foi compilando, porque depois, sim, seria o momento de publicar. Então, quando foi publicar, já estava tudo pronto, já estava tudo ao longo do tempo, ele foi acumulando. Então, são 10, 11 anos de exercício, de prática, de conhecimento, de estudo, para que ele pudesse publicar essa nota, né? Esse livro. E também levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. Não era o momento. Pode ver, tem coisa que a gente percebe que foi inventada em determinada época e não funcionou. E passado o tempo, vira comum, parece até uma grande ideia. Então, dependendo das circunstâncias. Eu vou dar um exemplo prático, um exemplo assim que aconteceu isso aí. Aqueles que têm conhecimento disso podem concordar comigo, podem dizer. Existia um instrumento, um aparelho, chamado videofone, no passado, que era nada mais, nada menos do que esse que nós temos hoje. Uma câmera de vídeo olhando para a gente,
que a gente olha para outra pessoa também ali. Então, troca assim, a imagem, a gente vê um e vê outro. Há tempos atrás, havia uma invenção chamada videofone, que não foi para frente, porque as pessoas, o quê? Eu vou mostrar minha intimidade, vou sair do banho e vou aparecer com o cabelo todo despenteado, né? Eu estou falando de uma mulher que tem cabelo, de um homem que tem cabelo, não é o meu caso, tá? Então eu não quero mostrar minha intimidade para isso. Passado o tempo, hoje, todo mundo tem um telefone que pode fazer conferência por vídeo, pode fazer um olhar para a cara do outro, sem problema nenhum. Então, isso que ele fala é também levar em consideração a oportunidade das circunstâncias. Eu estou dando esse exemplo para ver que tem coisa que é colocado na hora errada. Ou seja, tem que esperar a hora certa. O Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. Olha que coisa fantástica que Kardec nos diz. Pessoal, nós não tem nada escondido. Passou aquela época onde tinha somente os iniciados tinham conhecimento, por exemplo, da mediunidade, das profecias, né? Que nada mais é explicado além, né? As profecias explicadas além nada mais do que explicado pela mediunidade, pelo espiritismo, através da mediunidade. Então, não tem mistério, não tem nada. É tudo muito claro, tudo à luz do dia. E tudo julgado, sabe, racional, assim, pensado e discutido. Não tem nada. É isso que Kardec nos leva sempre a pensar, a agir. Vamos entender. Vamos ser livres pensadores. Não vamos ficar arraigados a um conceito ou a outro. Esses são aqueles dissidentes que ele falou, orgulhosos. Eu sei, e esse conhecimento me dá certo poder, e não pode mudar. Não, vamos pensar de uma forma realmente que a gente venha a crescer com isso. Né? Não tem dogma, não tem nada, é tudo livre, é tudo pensado de forma racional. No entanto, cada coisa deve chegar a seu tempo, para chegar com toda a segurança. Então, é aquele negócio, só tem uma bala para tirar, tem que acertar. Então, não adianta errar o alvo, vamos na hora certa. Uma solução dada precipitadamente, antes da questão ser completamente esclarecida, causaria mais retrocesso do que avanço. Naquilo que aqui tratamos, a importância do tema nos impõe o dever de evitar qualquer precipitação. Olha só, 11 anos, Kardec anotando, mantendo ali todas as informações com ele. Aí, no momento certo, agora sim. Porque isso vai abalar a estrutura. Imagina falar dos milagres, imagina falar da evolução. Então, esse material, ele teve que, para aparecer, teve que ter sido percorrido um caminho até chegar nele. Antes de entrar no assunto, pareceu-nos necessário definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na elaboração da doutrina espírita. Olha só o que ele vai falar agora, que é aquilo que o Espírito falou, São Luís falou, obra de espíritos. Essas considerações preliminares, que afastam dela qualquer ideia de misticismo, constitui o primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos que se atenha com seriedade a esse ponto, porque, de certo modo, ali está o nó da questão. Então, quando a gente entrar nesse ponto, que nós já falamos um pouquinho mais cedo, que o Espírito tinha falado, vamos nos ater a isso, vamos entender. Porque ali está o começo de tudo, ali a gente está, assim, entendendo aquilo, a gente vai poder ter mais e mais compreensão. Seguindo, não obstante a parte que cabe à atividade humana na elaboração dessa doutrina,
A iniciativa pertence aos espíritos. Olha só, Kardec fala, isso não é meu. Teve uma iniciativa humana, mas quem trouxe a verdade, a revelação, as informações foram os espíritos. Então, de novo, ele fala em várias partes da obra, né, da codificação. E aqui, mais uma vez, ele deixa muito claro, não obstante a parte que cabe à atividade humana, então, independente do que está, apesar do que o homem fez, né, escreveu e tudo, né, na elaboração dessa doutrina, a iniciativa, quem começou com tudo isso, quem trouxe isso, pertence aos espíritos. Mas ela não é formada pela opinião pessoal de nenhum deles. Esse é outro ponto importante. Essa verdade, essa revelação, não vem trazida por um espírito, vem por uma quantidade enorme de espíritos. Se um dia Moisés trouxe os 10 mandamentos, ele legislou, então era um homem. Então foi um momento, era um homem. Passado um tempo, vem Jesus, trouxe as verdades cristãs, trouxe esse conhecimento para nós. Era um homem. O que tem de diferente agora no Espiritismo é que é uma pleiade de espíritos. Foi uma verdadeira invasão calculada, como já foi dito, né? Então, isso é obra dos espíritos, é obra de um grupo de pessoas desencarnadas. A doutrina e só poderia ser, o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. Concordante por quê? Porque não tem briga, não tem choque, não tem desavença, não tem diferença de opinião. É um grupo de espíritos que trouxe essa verdade. Um dia eu vou te mandar um consolador para vocês, para a humanidade. Jesus falou isso aí. Mandou um grupo. Esse consolador trouxe essas verdades. Um dia vocês vão entender, para que possam entender o que eu falei. E hoje eles estão explicando para a gente o que foi que Jesus falou. Porque a gente não tinha ainda competência e entendimento para isso. Somente com essa condição, ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. Então, sendo coletivo e concordando dos espíritos, é dos espíritos. Esse ensinamento, essa doutrina é dos espíritos. Então, não é de Kardec. Kardec organizou, compilou, codificou, né? Ele teve ajuda? Teve. Quando ele pegou todo aquele monte de informações que durante 3 anos grupos espíritas lá estavam, né, de sessões mediúnicas, juntaram tudo aqui e falaram, não sabemos o que fazer com isso, dá uma ajuda para nós. Ele pegou aquilo lá com um pontapé inicial, pegou o que ele estava vendo ali tudo e juntou e virou a codificação. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Generalidade, geral, como um todo, e concordância, não tem briga. A condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Então, ela vale aqui, ela vale do outro lado do planeta, ela vale num outro mundo, ela vale em todos os lugares, é generalizado. Isso aí está em todo o lugar. E outra, não é conflitante, é concordante. Essa coletividade concordante de opiniões, de opinião dos espíritos, submetida, além disso, ao critério da lógica. Olha aí Kardec de novo, fala, pense a respeito, não engulam tudo, não. Pensa, analisa, depois sim você aceita. Então, submetida, além disso, ao critério da lógica, constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Não é modismo. Não chegou aqui para ficar uns 10, 154 anos, 160 e para acaba. Não.
chegou para ficar, porque é uma realidade, é perpétuo isso aí. É um momento da humanidade que pode receber isso. Se trouxesse isso há 500 anos atrás, ia se perder. Não tinha nem gente pensando sobre isso. Então, é um momento certo que chegou e chegou para ficar. Para que ela fosse alterada, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião. Então, pessoal, não vale mais o que nós falamos, tá? Os espíritos falando. Esses seriam, né, para tirar essa universalidade, né? Essa opinião dos espíritos, onde quer que seja. E que eles viessem um dia dizer o contrário do que disseram anteriormente. Considerando que a doutrina tem sua origem no ensinamento dos espíritos, de novo ele lembra a gente, considerando que são os espíritos responsáveis por isso, para que ela desaparecesse, seria preciso que os espíritos deixassem de existir. Só que aí acabou, não tem mais nada. Por quê? Uma das forças, um dos princípios é o espiritual. Então, se são duas, princípio material e princípio espiritual, tirou um, já não vale. É como tirar da água um dos componentes. Acabou, não é mais água. Isso é também o que fará o Espiritismo sobre os sistemas pessoais, que não tenham, como ele, raízes em toda parte. Então, isso vai trazer para a gente uma compreensão. Por enquanto, podemos até achar que nós não somos parte de uma grande família universal, porque eu não acredito em nada disso, né? Então, isso é pessoal, mas no futuro, sim, nós vamos ter essa compreensão. Ele remete a gente para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos só viu seu crédito se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo geral. Não é Kardec, não é só São Luís, não é só Erastus, não é só... Não, é um grupo de espíritos. Em abril de 1867, completou seu primeiro decênio. Então, ele falou, pessoal, ano passado, faz 10 anos que o Livro dos Espíritos foi publicado. Hoje nós estamos falando em 164 anos, né? Nesse período, os princípios fundamentais a partir dos quais sua base foi formada, foram sucessivamente completados e desenvolvidos em consequência do ensino progressivo dos espíritos. Está vendo? É isso que ele está falando, que foi acumulando mais e mais. Então, a partir do Livro dos Espíritos, vieram mais e mais informações. Nossa, quantas informações vieram! E ele se utilizou da Revista Espírita como um órgão, como um meio de intercambiar informações junto àqueles que passaram a se denominar espíritas ou simpatizantes. Nenhum foi desmentido pela experiência. Então, não teve nada que foi desmentido ao longo desse tempo, porque desde o Livro dos Espíritos até a publicação da Gênese, não teve conflito. Todos, sem exceção, têm permanecido em pé, mais vivos do que nunca, enquanto todas as ideias contraditórias que tentaram lhe opor, nenhuma prevaleceu, precisamente porque em todas as partes se ensinava o contrário, que era o materialismo, que era as fantasias por parte daqueles que tinham interesse em modificar a verdade da ciência. Esse é um resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, já que nunca nos atribuímos seu mérito. Ele falou, olha, eu bato o pé e estou aqui, realmente é o melhor resultado que pode ter, e também posso falar isso sem vaidade nenhuma, isso Kardec falando, porque não fui eu que fiz, não é mérito meu, é mérito dos espíritos. Os mesmos escrúpulos tendo presidido a redação de nossas demais obras, permitindo-nos com absoluta verdade dizer, segundo o Espiritismo, porque estamos seguros da sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. Então, da mesma maneira, ele fala de todas as outras obras. É isso.
Está tudo em conforme com o ensino dos espíritos. Ensino geral. O que ele quer dizer com isso? Que não foi de um espírito, não foi um grupo de espíritos lá em Paris. Não, foi geral. Onde quer que havia uma manifestação séria de espíritos, ele fazia a mesma pergunta e foi depois compilando. A resposta vinha tudo muito parecida. O que ele fez foi juntar, assim, numa mesma resposta, tudo aquilo que foi falado ao longo das oportunidades que ele tinha para fazer as perguntas, né? O mesmo ocorre com essa obra, que, por motivos semelhantes, podemos apresentar como complemento das anteriores, com exceção, porém, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas como opiniões pessoais. Olha, até isso ele está preocupado. Se tem coisa aí que vocês peneirem, passe um pente fino, porque tem coisa que eu tive que dar minha opinião pessoal. Por quê? Porque talvez não tivesse ciência suficiente para isso, não tivesse conhecimento suficiente para isso. E tanto que ele falava que o espiritismo evolui com a ciência. Até isso ele foi preciso, eu diria até humilde, né? Eu não sou dono de tudo, eu não sou dono da verdade, né? Até que sejam confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese essa responsabilidade sobre a doutrina. Então, o que ele falou? Olha, que pese a responsabilidade sobre mim, mas não sobre a doutrina, porque era uma opinião pessoal, e eu coloquei isso como tal. Por sua vez, os leitores assíduos da Revista Espírita encontrarão nela, na Revista Espírita, né, na forma de esboço, né, que foi o balão de ensaio, né, a maioria das ideias desenvolvidas nessa última obra, conforme procedemos também com os livros anteriores. E finaliza: a Revista Espírita representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-los como partes constituintes da doutrina. Então, ele fazia isso, ele jogava na Revista Espírita, ele recebia e colocava na Revista Espírita as opiniões, as informações, as experiências, e ali era o processo todo estava se dando, a ponto da gente ver que ali tem coisas que vai encontrar nas obras básicas. E não podia ser diferente, porque passou pela Revista Espírita. Cada ponto que acabou construindo ou consolidando as obras básicas. Pois não, Kátia, pode falar. Tem uma pergunta. Então, O Céu e o Inferno, o livro, veio depois da Gênese? Não. Veio antes, né? Desculpa meu não forte, assim, tá? Eu fui até mal educado com relação a esse tá tudo não bem. aí. Eu vou arremeter de novo a essa nossa... a isso aqui, olha. Primeiro, veja lá em cima, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Esse foi o primeiro. O segundo foi o Livro dos Médiuns, 1861. Depois foi o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Depois veio o Céu e o Inferno, 1865. 3 anos depois dessa última publicação, desses 4 livros, veio a Gênese, em 1868. Então, eu queria, só para entender, né? Não estou questionando, não, é só para... Estou curiosa, na verdade. Por que a gente escolheu estudar a Gênese agora e não o Céu e o Inferno primeiro? Eu tenho certeza que há uma razão. Eu aqui desconheço, porque eu não conheço todos os livros, né? E tem uma razão? Tem uma razão, tem, né? Tem. A sua pergunta, como sempre, é muito bem colocada. Ainda hoje eu falei para você, você é minha perguntadeira favorita, né? Então, a gente estudou o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho a gente faz, nós temos às quintas-feiras, 9 horas da manhã, aqui Uhum.
nós temos também, que é nós estudamos, ainda que de forma não exatamente como estudamos o Livro dos Espíritos, ou que estamos estudando, agora iniciamos a Gênese, mas estamos, sim, estudando. Nós acreditamos, para tomar decisão, que... bom, o Livro dos Médiuns também, a Verinha me lembrou aí que tem razão, nós estamos estudando ele também, tá? Isso às quartas-feiras, né? E o Livro dos Espíritos nos dá a base já suficiente para que a gente possa entrar na Gênese. Que está ligado ao primeiro livro. Né? Ele é o primeiro livro, né, do Livro dos Espíritos. E então é mais ou menos isso. Pulamos o livro 4, o Céu e Inferno. Não foi bem pular, mas ele vai ter o seu tempo. E nós vamos estar estudando seguramente o Céu e o Inferno. Ele se refere ao livro 4, né? Porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em livro primeiro, segundo, terceiro e quarto. As explicações na Gênesis saem do livro da primeira parte do Livro dos Espíritos. Isso. Agora, eles são, uma vez que a gente conheça o Livro dos Espíritos, por isso eu reforço, né? Apesar de não ter dito ainda, mas reforço o que eu tenho falado sempre, a importância de estudar o Livro dos Espíritos, consultar, ter ele sempre à mão. Aliás, as obras básicas não são de leitura, elas são de estudo, né? Então, digamos aí, um médico, né? Ele não para de consultar os livros dele, porque senão ele fica defasado, né? No caso nosso, a gente perde a referência. Então, é muito importante que a gente vá sempre fazendo essa manutenção. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos dá o subsídio, assim, a base para que a gente possa estudar qualquer um desses 4 livros, porque ele já está ali contido, né? Então, ele vai estar mais, assim... aprofundado, né? Aprofundando, exatamente. Então, a Gênese foi escolhida pelo que a Verinha falou, né? A razão foi porque ele vai falar da primeira parte do Livro dos Espíritos, é isso? Podemos considerar assim, mas nós acabamos optando, né, os que estavam estudando, né, a gente terminou o Livro dos Espíritos, estava por terminar. E aí, o que nós vamos fazer? Partiu do grupo, né? Qual que a gente pode estudar? Estamos abertos aí a qualquer sugestão. As pessoas falaram a respeito da Gênese, ok, então, que seja a Gênese. Mas isso não tira o mérito dessa sequência, né? Que nem o Livro dos Médiuns. Para a gente é importante estudar porque nós temos trabalhos mediúnicos, nós temos atividades e manifestações de espíritos. É importante que a gente saiba sobre isso. Passou na frente, então, pode até falar que passou na frente, por uma necessidade, por uma importância, né? O Evangelho, antes mesmo, aliás, a gente começou as reuniões justamente fazendo o Evangelho, estudando o Evangelho, até que a gente pudesse entrar no Livro dos Espíritos, né? Mas o livro do Céu e Inferno tá na fila, tá bom? Ok. Bom, era isso que a gente estava vendo, né, na introdução. Depois nós seguimos agora, nós vamos estar realmente entrando no capítulo 1º, tudo seguindo aquela ordem lá do sumário, né, que a gente viu. Então, portanto, agora que nós possamos aproveitar esses momentos e discutir um pouco a respeito do que a gente falou, de algumas preocupações, de algumas, enfim, alguma coisa que venha contribuir para o conjunto aí, para o grupo. A voz, a palavra agora é de vocês. Vou até fechar aqui, para não fazer barulho. Ninguém pergunta? Bom, então eu vou falar, já que ninguém está perguntando, eu vou falar. Não, você sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque o título, O Céu e o Inferno,
consolações e esperanças, né? Ou esperanças e consolações, é cativante, né? Me deixou curiosa. Esperanças e consolações. Fiquei com vontade de ler o livro. Sim. Eu tenho aqui um exemplar, posso passar para você para ler, tá? Você vai gostar muito. É muito. Então já é uma promessa. Quando a gente se vê da primeira vez, eu empresto. Não vou te dar, não, porque eu só tenho um exemplar aqui e é material de consulta minha, né? Não, E, tudo bem, não tem problema. Minha irmã trouxe alguns livros do Brasil também, então agora eu tenho aqui uma pequena pilha para ler. É. Posso? pois não. Depois eu falo. Não. Ah, tá. Não, era só assim, também uma coisa para acrescentar um pouco, enquanto a Kátia estava falando, eu estava pensando, né? Apesar do Kardec ter escrito a Gênese por último, para a gente estudar, a Gênese necessariamente vem antes até do céu e inferno, sabe, Kátia? Porque no início, a Gênese é muito, vamos dizer assim, ela é um pouco científica, né? Porque ele vai falando da filosofia espírita, etc. Mas quando ele chega naquela parte de Deus e também do bem versus o mal, o que que é o bem, o que é o mal, aí a gente percebe que se a gente não entender isso muito bem entendido, tudo que a gente lê no céu e inferno, porque eles são depoimentos, né? O céu e o inferno são depoimentos de espíritos superiores, vamos dizer assim, intermediários e espíritos mais endurecidos, né? A gente vai vendo o depoimento desses espíritos e às vezes a gente não consegue compreender necessariamente tudo aquilo. E essas perguntas básicas, elas vão surgindo. E eu percebo isso muito, assim, porque já no livro dos Espíritos algumas perguntas aparecem, sabe? E que são complementadas exatamente pela Gênese. Então, apesar da ordem da escrita ser diferente do estudo, né? A Gênese te dá aquela compreensão do básico para você entender o que aqueles espíritos estão falando naqueles livros, sabe? Entendi. Por isso, eu acho que para a escrita do Kardec foi necessário ele passar por tudo isso, né? Só que para a gente, como a gente não está vivenciando tudo que ele vivenciou, o oposto faz mais sentido. Não sei se eu deixei claro. Não é. Deixou sim. É um pouco isso. Pelo menos essa é a minha percepção, né? Nós vamos nos aprofundar em perguntas, em questões que Kardec fez para os espíritos, e as respostas dos espíritos vão ser aprofundadas na Gênese. É muito bom. Interessante. Tem pessoas que estudam todas as obras ao mesmo tempo, porque há essa possibilidade de você fazer isso. É um estudo super complexo, né? Mas dá para você estudar todos os livros juntos. Tem alguns centros espíritas que eles fazem esse tipo de abordagem. Então, você estuda uma parte do livro dos espíritos, vai para a Gênese, depois vai para o livro dos médiuns, depois vai, porque o livro dos espíritos é o arcabouço de tudo, né? É como se os outros livros fossem bom, aquela apresentação que eu Complemento. fiz é bem o que o Hermínio de Miranda explica, né? Eles são aprofundamentos de cada parte do livro dos espíritos, né? Então, tem pessoas não, né? Tem centros espíritas que fazem esse estudo, vai pulando de um livro do outro e vai usando o céu e o inferno como exemplo, sabe? De depoimentos. É um estudo interessante fazer isso, fica mais dinâmico, mas você não pode perder uma aula, sabe? Porque se você perde uma aula, você perde o fio da meada. Mas dá para fazer isso também. Eu ia falar isso, porque quando eu comecei lá atrás, que eu me deparei com o Espiritismo pela primeira vez, eu peguei logo da coleção do meu pai, eu peguei logo a Gênese para estudar, achando que eu ia entender alguma coisa, né? E eu falei, gente do céu, eu não estou preparada para isso ainda, que isso é muito complicado. Quer dizer, justamente pelo que a Ana Paula falou, essa sequência faz todo sentido, né? Então, depois que a gente estuda o livro dos Espíritos e o dos Médiuns, faz todo sentido
a gente começa a entender melhor, já tem um leque, né, de formação para poder entender, começar a compreender a Gênesis. Ai, Fernanda. Desculpa, pode falar. A Gênese, né, a gente poderia traduzir assim, né, o começo de tudo, né? Que é o que nós vamos estudar realmente na Gênese, né? E estudar a Gênese sozinha, Fernanda, é uma tarefa árdua, porque Exato. assim, o livro faz você perguntar muito, né? Por isso que quando eu vi que ia começar, eu falei, eu não posso perder a primeira aula, porque eu sei o quanto esse livro é complicado. Então, é muito bom a gente poder estudar em grupo, né? Uhum. As dúvidas vão surgir mesmo. É verdade. Hoje eu acabei invadindo um pouco, né, a meia hora de perguntas e tal, assim, de perguntas, de comentários, enfim, esse que a participação é de todos, né? Mas na próxima eu vou respeitar, tá bom? É que era difícil desmembrar, né? Isso tinha que, pelo cálculo aí, né? Pela programação, assim, foi melhor desse jeito, que eu acho, né? Mas depois a gente vai pegando pedaços menores aí, podem ficar tranquilos, né? Porque tem um menino aí também. Estou sempre acostumado a falar com as meninas aí, né? Bom, muito bom, obrigada, Luiz. O meu comentário, na verdade, o meu desejo, sabe, é que a gente possa realmente tirar o melhor proveito desse que é um dos livros, como foi falado, é a obra derradeira, né, de Kardec, porque quando ele escreveu isso, ele tinha já um histórico, uma experiência muito, muito grande. E imaginem a gente ter esse acesso, né? Então, hoje, o Espiritismo, para mim, é algo tão natural, tão, sim, eu diria até corriqueiro, porque eu não sei pensar mais sem pensar nesse mundo espiritual, interpenetrando com o nosso mundo material aqui, tudo, enfim, do jeito que é, né? Então, eu gostaria de que realmente a gente pudesse transmitir dentro da maior simplicidade possível, porque eu, para entender as coisas, eu tenho que traduzir ela da maneira simples para entender, né? Então, da maneira mais simples possível, para que a gente pudesse tirar proveito, estudar, aprender, e que realmente valesse a pena ficar acordado até tarde, né? Escutar o Cuco cantar aí, né? Como agora ele cantou, e para a gente poder, para quem é novo aí no grupo, né? Nós temos um Cuco delator aí do horário, né? E a gente respeita muito o horário. Hoje eu invadi um pouquinho, né? 5 minutos, para poder que todo o grupo tivesse junto. Era uma primeira reunião, né? Primeira aula, mas depois a gente vai estar respeitando o começo e o final, porque até os espíritos respeitam, porque a gente não pode, né? Então era isso por hoje. Eu vou parar aqui a gravação e vou deixar à disposição quem quiser fazer a prece de encerramento. Desde Eu já, posso fazer. muito obrigado. Eu Claro. posso fazer, não tem problema.